Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo no canal. Antes de mais nada, me segue lá no Instagram, tá aparecendo o meu arroba aqui em cima, @NutriLauraSó. Ativa também o sininho aqui embaixo para tu receber o conteúdo sempre em primeira mão. Nesse vídeo de hoje por que dietas restritivas não funcionam. Vocês lembram lá no primeiro vídeo que eu falei para vocês que eu sou uma nutricionista, que eu não trabalho com dieta restritiva? Justamente por causa disso, porque elas não funcionam. Laura, mesmo para emagrecimento? Sim, e principalmente, tá? Nesse vídeo, então, eu vou explicar um pouquinho para vocês por que elas não funcionam, por que eu trabalho de uma forma totalmente diferente e por que sim, elas fazem muitas alterações no nosso corpo e que são importantíssimas e são as principais causadoras dessas dietas restritivas não funcionarem. Em primeiro lugar, dietas restritivas, elas não são sustentáveis. O que significa isso? A longo prazo, a gente não consegue manter. Tem estudos que mostram de 1/3 a 2/3 das pessoas que começam uma dieta restritiva não só não conseguem manter, mas também ainda ganham todo o peso que perderam e ainda mais. Então, esse também é um super motivo que faz a gente levar em consideração. Não conseguimos ter constância. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre o ciclo da dieta, que nada mais é do que o passo a passo que todo mundo que faz dieta acaba percorrendo, infelizmente. Esse ciclo da dieta começa com uma insatisfação corporal, uma busca por um emagrecimento, enfim, e daí eu opto por uma dieta restritiva. Eu excluo algum alimento em específico ou algum grupo alimentar ou até mesmo faço uma restrição calórica muito grande ao longo desse meu dia. Com isso, eu consigo alguns pequenos resultados a curto prazo. E só que provavelmente depois eu vou exagerar em algum momento. E muito provavelmente eu vou exagerar naquele alimento que estava proibido. Afinal, tudo que é proibido é muito mais gostoso. Daí eu exagero, eu como muito mais do que eu precisava. Daí eu me sinto frustrada, incapacitada. Acho que o erro é meu. Daí eu penso, segunda-feira eu começo de novo. Daí começa segunda-feira, uma nova dieta restritiva, restringo alguns grupos ou algum alimento, enfim. Daí eu consigo alguns pequenos resultados, daí eu exagero, frustração e esse ciclo continua. Engana-se quem pensa que é culpa nossa, que é a gente que não consegue fazer dieta, mas não é. Não é culpa nossa, a culpa é da dieta. É ela que não é sustentável, é ela que não é efetiva. E eu vou te explicar um pouquinho por quê. Se dietas também fossem efetivas, vocês concordam comigo que a gente faria uma vez na vida, só existiria uma dieta, a gente iria em somente uma nutricionista e não iria ficar pipocando em várias dietas ou em várias nutricionistas? Isso é um outro motivo também da gente partir para uma reflexão. Outra coisa, meus amores. Quando a gente faz uma dieta restritiva, a gente pensa em restringir, reduzir calorias do nosso corpo, certo? Só que o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele nota que está tendo essa restrição. E daí com isso, para ele conseguir te manter vivo, ele vai fazendo algumas adaptações. Fazer dieta restritiva coloca o teu corpo em sinal de alerta. E o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai fazer adaptações para te manter vivo, mesmo com essas restrições. Vocês sabem o que significa taxa de metabolismo basal? Nada mais é do que uma quantidade X que cada pessoa tem, que o corpo precisa para ele se manter vivo fazendo funções básicas do corpo. Respirar, coração bater, cérebro oxigenar. E quando a gente faz uma restrição na alimentação, o corpo entra nesse estado de choque, de estado de alerta, e ele pensa, opa, será que essa pessoa ela tá com uma escassez de comida? Será que ela tá passando por alguma coisa? Então eu vou abaixar essa minha taxa de metabolismo basal para que esse corpo dela funcione com menos calorias e assim eu consiga manter esse corpo vivo. A título de curiosidade, isso que eu expliquei para vocês chama-se termogênese adaptativa. Só que vocês lembram
do ciclo da dieta que eu expliquei para vocês? A gente consegue fazer essas restrições, mas a curto período de tempo. E quando a gente não aguenta mais, a gente chuta a dieta e deixa ela de lado. Só que como a gente já fez essa restrição alimentar, a nossa taxa metabólica, que eu expliquei para vocês agora, tá baixinha. E ela não volta assim também do dia para a noite. Não é bem assim que funciona. Só que tu voltou a comer normalmente. Inclusive, provavelmente até bem mais do que tu comia antes. Então, o que tu está ingerindo está sendo muito maior do que essa taxa de metabolismo basal. O que isso significa? Que provavelmente tu vai ganhar tudo que tu perdeu e um pouco mais ainda. E é por isso, um dos motivos também, que dietas restritivas não são sustentáveis e não funcionam para emagrecimento. Eu não posso deixar de falar para vocês também toda a questão hormonal, que sim, dietas restritivas impactam na questão hormonal. Quando a gente fala de alimentação, a gente tem 2 hormônios super importantes, a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. O que a grelina faz? Emite para o teu corpo que precisa de energia, então tu precisa te alimentar. O que a leptina, que é o hormônio da saciedade, faz? Quando tu tá te alimentando, manda resposta dizendo: opa, tá chegando nutriente, tá chegando alimento. Vou enviando sinais de saciedade. O que as dietas restritivas fazem então? Desregulam isso. A grelina fica mais elevada, então a gente sente mais fome, e a leptina fica mais baixinha, então a gente tem uma maior dificuldade em notar a nossa saciedade. Inclusive isso mais a longo prazo. Por isso que pessoas que já fizeram muitas dietas ou passaram por uma restrição alimentar têm muita dificuldade de notar os seus sinais de fome e de saciedade. E daí elas justificam que não sabem se alimentar de uma outra maneira que não seja com dieta. E é por conta disso. E outro aspecto super importante que eu obviamente não posso deixar de fora é toda a parte do comportamento alimentar. Do quão a gente fica dependente de um papel para dizer o que a gente precisa ou não precisa se alimentar, do quão a gente fica com medo de comer alguns alimentos através dessa restrição alimentar, do quão isso impacta com a nossa relação, tanto com o nosso corpo quanto com a nossa comida. A gente começa a julgar alimentos proibidos e permitidos. E vocês já ouviram, provavelmente, como eu falei anterior, aquela frase do tudo que é proibido é mais gostoso, né? Na alimentação, meus amores, não é diferente. Então, sempre quando tu restringir algum alimento, tu excluir aquele alimento, ele vai se tornar muito mais apetitoso para ti. E o teu desejo, a tua vontade de comer aquele alimento vai ser muito maior. Por isso que a gente trabalhar a neutralização desses alimentos, trabalhar uma alimentação sem dieta restritiva é super importante. Espero ter esclarecido para vocês e do fundo do meu coração, por favor, não façam dieta restritiva com fins de emagrecimento. Procure um nutricionista que não trabalhe dessa forma para te orientar melhor nessa questão da alimentação. Um beijo e até breve!